assim, a questão da terapia intensiva, talvez tenham sugerido, porque eu trabalhei muitos anos na terapia intensiva. Uhum. Fui intensivista durante 13 anos, para completar a sua Uhum. introdução, né? Ah, E eu saí da terapia intensiva por conta da minha esposa. Minha esposa que me pressionou para eu abandonar a terapia intensiva. Eu tenho até pós-graduação em terapia intensiva. nossa. Eu já mais velho fiz uma pós-graduação em terapia intensiva. Eu dava plantão, gostava, coisa de maluquice de médico novo, né? Que gosta de terapia Uhum. intensiva. E aí eu fiz uma pós-graduação, eu trabalhava, e aí minha esposa, eu já tinha mestrado na época, e aí minha esposa falou, e aí, você vai ficar nessa de terapia intensiva ou vai investir na endócrina? Aí eu obedeci, como a gente sempre tem que obedecer as esposas, né? Então eu obedeci bem ela. E aí larguei a terapia intensiva e fui fazer doutorado. Por isso que eu tô aqui hoje, senão talvez eu não estivesse aqui hoje, né? E aí eu parei de dar plantão, fui fazer doutorado e aí depois fiz concurso e passei para professor. Mas eu gostava de terapia intensiva. O problema é que é uma coisa muito insalubre, né? A gente vai ficando mais É. velho. O plantão, meus últimos anos de terapia intensiva, eu pagava uma pessoa para fazer meu plantão noturno. Então já é até a introdução à aula, é bom que aí já vou dando umas dicas para vocês de médicos, Sim, futuros nossa, muito médicos. curioso. Então, e aí, na realidade, assim, a terapia intensiva é interessante, mas como é muito insalubre, começa a ficar muito cansativo à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Então, assim, Sim. você não ter a noite, né? Porque se você for um plantonista sério, as intercorrências noturnas às vezes te tiram a noite de sono. Então, não era infrequente quando eu dava plantão à noite eu virar à noite, né? E aí, no outro dia, quando você tem 20 e poucos anos, é uma coisa, quando você tem 30 já é diferente, quando você tem 40. E aí, em função disso, vai ficando mais difícil. Aí, meus últimos anos, eu pagava uma pessoa para fazer o meu plantão noturno e fazia só meu plantão diurno. Eu curtia, ia um dia na semana, dava o plantão e era legal. Mas aí, enfim, a vida foi modificando. E assim, para vocês que são jovens, que ainda vão entrar, assim, a terapia intensiva dá uma canja boa, assim, tipo, vocês, mesmo quem vai fazer clínica e tal, se você. Obviamente que hoje em dia é tudo mais amarrado, na minha época era coisa mais crua, né? Tipo, ninguém tinha CLS, a gente aprendia na raça e, tipo assim, no dia que eu peguei meu carimbo, eu estava de plantão à noite sozinho no CTI. Uhum. Mas, enfim, hoje em dia as coisas estão mais arrumadas, mas ao mesmo tempo, assim, te dá uma canja boa, assim, de, de você ficar mais safo, enfim, e te empurra para algumas coisas para você realmente perder medo de doente mais grave, né? Não só a questão dos procedimentos, né? Mas Uhum. vão ter um bom ensinamento aí a terapia intensiva. O problema é esse, assim, nem sempre a pessoa se especializa e não, nem sempre a pessoa continua, consegue ficar aí nesse meio muito tempo. É, Tá bom. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. tá bom. Tá aparecendo? Tá sim. Tá? Uhum. Entrou na apresentação? Entrou, certinho. Entrou? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Então eu vou falar sobre terapia anabolizante no paciente crítico, tá? Então, assim, vou tentar me ater a algumas coisas aqui, entender um pouquinho, vou fazer uma coisa assim. Eu acabei que não perguntei assim, o intervalo de período que vocês estão, né? Mas entender um pouquinho a questão da resposta catabólica na doença crítica, né? Uma perspectiva histórica da questão da estratégia anabólica, né? Falar um pouquinho das evidências científicas, né? Aplicação clínica e uma seleção de pacientes para vocês terem uma ideia onde que se encaixa o uso de anabolizantes, tá? A resposta metabólica à doença crítica, né? Assim, ela desencadeia uma resposta assim, não só é complexa, mas eu vou enfatizar muito nessa questão bifásica, né? E as consequências, não é só que elas têm consequências devastadoras para longo prazo, né? Mas a gente entender o porquê delas acontecerem e por que isso afeta os doentes vai ajudar um pouquinho a gente tentar encaixar quem que pode se beneficiar do uso dessas drogas. Só para vocês, aí estou reforçando, quando eu fui preparar a aula, eu já tinha dado uma aula disso, de alterações endócrinas no paciente crítico em 2004. Então, talvez em 2004 tinha gente aí que acho que não era nem nascida, mas assim,
que era um curso de atualização da SBEM. Na época eu estava no CTI e tal, me pediram para dar essa aula, eu até peguei a aula para ver. A aula mudou completamente, um monte de coisa que se falava na época, hoje não se fala mais, outras coisas são mais ou menos parecidas. Só para vocês verem que realmente algumas coisas evoluíram, outras nem tanto, a gente está mais ou menos parado no mesmo lugar, não mudou muita coisa, mas isso tem uns aspectos interessantes dessa análise assim, comparativa e histórica ao longo do tempo. Tá? Então, esse aqui é um artigo antigo, mas que representa bem como que são as alterações dessa resposta endócrina numa situação de fase aguda, né, de resposta do doente crítico. Né? Então, se tiver uma injúria aguda, uma sepse, um infarto agudo do miocárdio, como que se comportam os hormônios? Né? Então, se a gente for olhar nesse slide, né, o único hormônio e a única... não o único, mas o principal que a gente vê uma resposta na fase aguda é o cortisol por razões óbvias, né? Tipo, da resposta metabólica ao trauma. Então, você vai ter uma elevação do cortisol. E, com exceção do cortisol, isso aí é até importante para vocês guardarem. Se vocês olharem aqui nesse cantinho aqui da fase aguda, os hormônios da hipófise anterior, que são aumentados, e os hormônios dos órgãos-alvo ficam baixos. Então, se a gente olhar só isso aqui, esquecendo o cortisol, a fase aguda, se você tirar uma foto e coletar um exame, né, num momento que o paciente está lá, internou, fez uma pneumonia com insuficiência respiratória, e colheu o exame lá com 3 dias, ele no meio da ventilação mecânica, a mina, o couro comendo lá, ele tende a ter uma alteração como se fosse uma disfunção primária da glândula, ou seja, ele tem um hormônio, pegar, por exemplo, do testículo, né? Então, ele vai ter uma testo baixa e gonadotrofina alta. Tá? Então, essa é uma resposta que acontece com a maior parte dos hormônios da hipófise na fase aguda e os seus respectivos o produto da glândula-alvo, vamos dizer assim. Então, com exceção do cortisol, que tem essa resposta, né, grande e permanece alta ao longo do tempo, né, a maior parte dos hormônios da hipófise anterior vão subir nessa fase aguda, tá? E depois eles vão ter essa queda, e os hormônios de órgão-alvo, em geral, vão ficar em níveis baixos. E por que isso acontece, né? Especialmente nessa fase crônica? Na realidade, é basicamente por uma adaptação para o que é mais... Eu sempre falo para vocês isso na discussão quando a gente discute raciocínio clínico, né? Da gente olhar as prioridades, o que é mais importante. Então, essa resposta adaptativa é basicamente uma reorganização em prol de uma resposta para várias situações de injúria que o organismo tem que se adaptar, especialmente, a gente pegar o exemplo clássico do doente crítico, é o doente com infecção, né? Um doente séptico, ou doente com um choque séptico, por exemplo. Então, ele vai concentrar todas as forças dele para a resposta a esse quadro infeccioso, em resposta do sistema imunológico, cicatrização, disfunção endotelial. Então, tem um monte de coisa que o organismo precisa dar prioridade para ser resolvida, ao passo que, assim, ele ter atesto, que teoricamente tem algumas funções importantes, pode esperar, vamos dizer assim. Então, de uma forma grosseira, é isso. Tá? Mas aí a gente pode ir para, assim, o que define um doente crítico, né? Então, assim, o doente que... E aí vale... Eu botei isso meio como uma provocação mesmo, que a gente está numa fase hoje que vocês vão ver muito doente internado do CTI que às vezes não tem a definição de um doente crítico. Às vezes ele não tem nenhuma injúria mais grave, ou ele está ali só por uma vigilância. Existem situações que o doente precisa ser monitorado ou monitorizado, né? E ele precisa estar no ambiente de terapia intensiva, né? Mas hoje em dia, essa definição não só do doente crítico, mas a indicação de muitas pessoas internadas no CTI está um pouco mais complexa. Então, eu botei isso mais para botar uma interrogação na cabeça de vocês do que dar uma resposta. Tá? E aí eu vou ficar repetindo essa questão da resposta aguda e a resposta tardia. Tá? Então, como eu falei, a resposta aguda tem a finalidade aí de prover substrato para uma resposta imunológica e reparação tecidual, como eu falei. Tá? E a questão problemática é que, com as internações prolongadas, né, tipo aqueles hormônios anabólicos, vou botar aí o exemplo para a gente ficar aí na testo, né? Como vocês viram lá no gráfico anterior, ele tende a ficar baixo, né, ao longo desse período de fase crônica. Tá? E qual foi o problema, entre aspas? Por que eu falo entre aspas?
com o avanço de tecnologia, o avanço de várias medidas de suporte, né? ECMO, né? Um monte de questão relacionada à amina vasoativa, um monte de modo ventilatório diferente, e em situações que você pode melhorar o suporte para o doente, essas internações tendem a ficar mais prolongadas, né? E aí você acaba gerando, por conta desses hormônios mais baixos, muitas situações de sarcopenia que são comprometedoras para a recuperação do doente. E aí, assim, a gente faz aí basicamente duas perguntas, né? Qual o sentido em prover resposta anabólica para um paciente crítico, né? Se for numa fase aguda, a princípio, nenhuma, né? E aí a segunda, quando a gente deve implementar essa estratégia anabólica, tá? Então, pensem nisso, tipo, a primeira coisa que eu lancei para vocês desse conceito da resposta da fase aguda, o organismo está tentando se defender de uma situação crítica, né? E ele precisa concentrar esforço né, em, do ponto de vista até metabólico, né, para produção de N proteínas para essas respostas de injúria aguda, né? Ao passo que o anabolismo que a gente vai falar aqui, talvez nessa fase realmente não seja tão importante, né? E a segunda questão aí, de quando realmente a gente deve implementar essas estratégias. Então aqui tem uma coisa assim mais de fisiologia, mas mais uma coisa geral para vocês terem pelo menos alguma noção do que seria a resposta metabólica ao trauma, uma infecção. Então aqui entra cirurgia, trauma, infecção. Então a gente tem um monte de liberação de citocina, tá? Em geral, o hormônio contrarregulador da insulina, glucagon, fica alto, né? A gente tem várias alterações do eixo hipotálamo-hipófise, né? Em geral, no status de GH e GF1, isso é importante, você tem, em geral, um status de resistência ao GH. Às vezes você fica com GH aumentado, mas com IGF-1 baixo. E as outras linhas de produção de hormônio da hipófise e suas glândulas respectivo-alvo seguem naquele parâmetro, naquele padrão normal que eu falei para vocês. Os hormônios hipofisários baixos e os hormônios de glândula-alvo baixa. Tá? A questão da adrenal, eu não vou entrar especificamente, porque isso hoje está mais ou menos estabelecido da necessidade ou não de fazer corticoide para o doente crítico. Isso era uma discussão que tinha na minha época lá atrás. Não entra como estratégia anabólica, mas entra como a utilidade ou não de você fazer hidrocortisona no doente crítico. Isso já é mais ou menos bem estabelecido, então não vou entrar nessa parte, tá? Da reposição de glicocorticoide, tá? E aí a consequência disso você tem, né? Proteólise, aumento da síntese proteica, aumento da gliconeogênese e glucogenólise, você tem um gasto energético absurdo, né? Dependendo do que está trazendo essa injúria, do que é o evento que está levando tudo isso, tá? Então, esse é o cenário que, em geral, vai acabar levando a depressão de massa muscular e depois, especialmente em fase de recuperação, por miopatia do doente crítico, não só por todas essas questões, mas hoje em dia, no Covid, a gente vê muito isso, o doente com bloqueio neuromuscular, a imobilização gera uma miopatia gravíssima. Eu tenho pacientes que ficaram internados em CTI com ventilação mecânica aí por um mês e meio, que ficaram com miopatia por anos depois da alta do CTI. Então, nesses casos, essa estratégia vai ser útil. Aí vale um outro comentário. Eu também não vou falar do doente que já saiu do CTI. Por exemplo, o doente teve alta, mas está lá em recuperação, reabilitação. Eu não vou falar de estratégia ali dentro do CTI, na situação crítica mesmo. Tá? Então, assim, se depois vocês quiserem discutir isso, ou ter até uma outra aula sobre assim, o uso do glicocorticoide no doente crítico, a gente pode fazer, mas eu não vou entrar nisso. E também não vou falar do doente que já saiu do CTI, que tem aquela miopatia pós-terapia intensiva. Né? E aí, assim, nesses casos, até o uso de anabolizante é até bem indicado mesmo, mas eu não vou entrar nessa seara, tá bom? Então, assim, os efeitos deletérios da resposta catabólica e os possíveis benefícios, tá? Então, assim, aqui eu mais ou menos estou repetindo o que a gente já falou. Catabolismo, né, na fase catabólica, você pode ter cicatrização deficiente, disfunção imunológica, pode ter comprometimento da integridade da mucosa intestinal, tem se estudado muito a questão da flora intestinal, tá? E a fraqueza por conta de perda de massa muscular. Especificamente, a gente vai começar a entrar no que mais interessa a gente, né? Então, assim, e onde a gente mais recebe, e aí eu estou falando hoje como endócrino, né? Às vezes uma solicitação de avaliação de parecer, que é dificuldade de desmame, de ventilação mecânica, né?
eventualmente a dificuldade de mobilização do doente, né? E a reabilitação, às vezes, mesmo dentro da unidade de terapia intensiva, tá? E aí, o que o anabolismo, né, nessas situações pode te ajudar, né? Não só preservar a massa magra, mas aumentar a força muscular, acelerar esse processo de desmame de ventilação mecânica, né? Melhorar a mobilização do doente, isso vai implicar menos riscos de trombose, alta mais precoce do CTI. Então, tem várias coisas que isso pode ser útil, melhora no processo de cicatrização, melhora da função imunológica. E aí, por conta de menos tempo de internação, obviamente que você vai ter menos infecção e menos sepsis. Isso a gente brincava, né? Não sei, hoje a gente não pode brincar de muitas coisas, falar do mesmo jeito, mas eu vou tentar ser mais ou menos replicar o que a gente falava, mas isso não tem nada demais. A gente falava que no CTI, alguns doentes têm uma janela de oportunidade, né? Um doente, às vezes, muito grave, a gente tem que tomar algumas decisões que às vezes são arriscadas mesmo, mas para o doente aproveitar que a gente falava que era o bonde, né? Assim, se ele perder aquele bonde, pode ser que ele não tenha outra oportunidade de melhorar para ter alta do CTI. Então, assim, essa questão da permanência de muito tempo é muito significativa. Então, por isso que essa questão do anabolismo no CTI é uma coisa que é importante, eu acho legal vocês trazerem isso para a discussão mesmo, tá? E aí, como está aqui, redução do tempo de internação. Então, vou falar de novo rápido daquelas duas fases. Então, para vocês lembrarem, fase aguda está nos primeiros dias e a fase prolongada depois de uma semana. Por que eu botei isso aqui de novo? Você já falou isso para trás. Pelo seguinte, o doente no CTI, ele tem várias fases agudas e ele tem várias dessas microfases dentro de um contexto maior. Por quê? Ele infecta, faz uma pneumonia, ventilação mecânica. Aí ele desmama, não consegue ter alta isso aí, reinfecta de novo. Ele entra na fase aguda de novo. Então, no CTI, essa fase aguda de curto prazo de uma resposta metabólica ao trauma, entre aspas, né, de uma resposta de fase aguda, pode acontecer várias vezes. E aí ele entra depois naquela fase prolongada. E aí daqui a pouco ele infecta de novo. Aí daqui a pouco ele tem que traqueostomizar, ele tem outra resposta. Daqui a pouco ele tem faz um empiema, tem que botar um dreno. Então, isso é muito dinâmico. Tá? Então, só para vocês entenderem que isso é importante para a gente entender qual o melhor momento de implementar a estratégia anabolizante. Tá? Então, aquilo que eu falei no início, hipermetabolismo, resistência insulínica, como eu falei lá naquele slide entendendo aqui um pouquinho dos mecanismos, redução de hormônios anabólicos, né, IGF-1 e testo, e balanço de nitrogenado intenso. E aí, à medida que você sai da fase aguda, tá? E aí, aquilo que a gente conversou, supressão, você ainda tem supressão dos eixos, persistência de catabolismo apesar de suporte nutricional, e acaba o doente, dependendo de quanto isso está acontecendo e quantas vezes isso se repete, ele vai acabando ter perda de massa muscular e fraqueza adquirida por conta desse tempo de internação, tá? Então, quais são as consequências desse catabolismo, né? Dependência ventilatória, né? Você pode atrapalhar o desmame, comprometimento funcional por conta de sequela. Na realidade, eu nem lembrava desses 5 anos. Eu citei o caso da minha paciente de 5 anos, mas não lembrava que tinha isso aqui. E é isso mesmo, às vezes o doente, a miopatia pode persistir por anos depois disso, tá? E internação prolongada com aumento significativo de tempo de permanência hospitalar, tá? Qual é a primeira estratégia anabólica? Isso era uma coisa que se tinha, que se discutia, e ganhou muita força no final da década de 90, e eu vou mostrar o que mudou aqui, que é a questão do anabolismo pelo controle glicêmico. Um dos principais hormônios anabólicos é a insulina, ao contrário do que as pessoas acham que é a testosterona. A insulina é um grande hormônio anabolizante. Só que assim, ela não faz. Para quem está querendo usar anabolizante para academia, ela não tem ganho só de massa muscular. Né? Você faz anabolismo de tudo, inclusive de tecido adiposo. Então, pessoa que, tanto que tem umas estratégias de ganho de massa muscular, que assim, você ingerir carboidrato antes da atividade. Porque isso aumenta a liberação de insulina, que vai aumentar o anabolismo. Tá? Então, o controle glicêmico é uma estratégia que se passou a ter um olhar diferente para você conseguir melhorar o anabolismo desses doentes. Ou seja, não faz sentido a gente saber de todas essas consequências maléficas e o doente permanecer, enquanto ele está no CTI, com 250 de glicemia. Ou seja, perdendo glicose pela urina, não fazendo anabolismo proteico também, porque se ele está tendo nutrição adequada, você não está botando essa glicose para dentro da célula, não está fazendo anabolismo adequado. E aí passou
a gente teve um grande boom de controle intensivo, que foram os estudos da Vanderberg, né? No final da década de 90 e o início lá de 2000, em que ela falou sobre a terapia a insulinoterapia intensiva para doente crítico, né? Então, ela teve uma sequência de estudos. A primeira autora aqui, que é a Grit Vanderberg, tem até foto com ela num congresso que eu fui, eles são da Bélgica, e esse aqui é eu botei um dos estudos, que foi um estudo grande, né, com 1.548 pacientes. O estudo inicial foi num paciente cirúrgico de ventilação mecânica, e ela estabeleceu um alvo de glicemia normal, de 80 a 110. Normalmente, o doente que está no CTI, por TICOD, ele tende a ter uma hiperglicemia, mesmo o doente não diabético, né? Ele faz ele 140, 150, e o alvo a ideia dela foi para botar a glicemia normal. E para a gente que é endócrino foi até engraçado, porque assim, até esses estudos dela, o pessoal do CTI tinha medo de fazer insulina venosa. O único que fazia insulina venosa no CTI eram os endócrinos, porque a gente tratava cetoacidose diabética. E com esses trabalhos dela, isso foi um boom no mundo inteiro, porque ela publicou só no New England, que é a revista de impacto mundial, e com resultados significativos de diminuição de mortalidade. Então, assim, ela mostrou redução de mortalidade hospitalar, né, com P significativo, redução de mortalidade dentro da UTI, menor incidência de sepsis e insuficiência renal e redução de polineuropatia do doente crítico. Então, assim, o mundo inteiro passou a fazer insulinoterapia intensiva, que tinha os esquemas que você fazia o controle até coletando sangue do acesso que você fazia, de acesso venoso central, né? E mantinha um controle por terapia de infusão em bomba para manter essa glicemia muito bem controlada. Tá? Então, isso aqui são as curvas de sobrevivência e mortalidade, tanto à esquerda aqui, no paciente que sai do CTI, né, controle intensivo, né, sobrevivia mais doente do que o tradicional, e a alta do hospital, mostrando assim que a curva aqui é aberta com um P significativo, ou seja, você tratar, controlar intensivamente a glicemia, você diminui a mortalidade. Isso aí foi uma revolução para todo mundo na época de fazer CTI, virou um boom, todo mundo fazia insulina venosa para todo mundo. E eis que surge um novo trial lá em 2009, alguns anos depois, chamado Nice Sugar, né? E aí ele mostrou os dados contrários da Vanderberg. E, assim, ele mostrou que o controle intensivo aumentava a mortalidade. Aí você fica pensando, uma fala para a gente controlar intensivamente, o outro fala que se eu controlar intensivamente eu mato os doentes, né? E aí, daí eu gosto de botar esses estudos para vocês começarem a refletir, porque hoje em dia a gente tem um problema que as pessoas não sabem ler os trabalhos, não sabem ter análise crítica dos trabalhos e tomam condutas pelo que ouvem falar, entendeu? Agora, com inteligência artificial, então, mais ainda. O pessoal joga o artigo na inteligência artificial e pede para fazer um resumo, entendeu? Então, assim, é importante vocês entenderem como que se olha o trabalho, vocês vão aprender isso ao longo da faculdade, e de vocês lerem os estudos, né? Porque, teoricamente, assim, não faz muito sentido. E aí, o que esse trabalho mostrou diferente? Ele mostrou que o quadrinho aqui da esquerda, né, em que ele mostra o controle intensivo, você vê que foi mais ou menos parecido com o da Vanderberg, entre 80 e 110, mas o convencional ele deixou num valor médio em torno de 140. Tá? E essa da direita aqui é a probabilidade de sobrevivência, né? Como se fosse a probabilidade do doente morrer ou não, entendeu? Então, no tratamento convencional, o controle intensivo morria mais doente, entendeu? E aí a gente fica pensando, bom, o que aconteceu? Qual é a diferença de um e de outro, né? Então, assim, aqui está um resumo assim, dos resultados, né? Tipo, foi um trial grande, né? Com mais de 6.000 pacientes. A mortalidade no tratamento intensivo foi 27,5 contra 24,9. Se eu olhar percentualmente, isso é outra coisa que eu acho sempre legal. Se eu olhar o número, não parece tanto, entendeu? Apesar do P ter sido significativo. Mas teve um problema, assim, esses pacientes do grupo intensivo tiveram muita hipoglicemia, né? E isso talvez nas análises dos estudos, talvez tenha sido um dos motivos de você ter tido um pouco mais de mortalidade. E aí, quando você vai analisar por que os resultados de um e de outro diferiram, esse level é o local onde foi feito lá o estudo da Vanderberg. Tá? O que ela fazia? A Vanderberg, no primeiro lá que falava que terapia intensiva ajudava,
eles faziam nutrição parenteral precoce, tá? E o grupo sem o controle intensivo, ela permitia glicemias mais altas. Então, vou até voltar aqui para vocês verem. É como se, no primeiro estudo, esse quadrinho aqui da esquerda, a glicemia do grupo, ou seja, no primeiro estudo que mostrou benefício, o grupo do controle intensivo era esse aqui, e o grupo não intensivo era uma glicemia bem mais alta do que esse estudo. Então, assim, são parâmetros diferentes de comparação, tá? Então, e a questão do estudo da Vanderberg, por ela fazer uma parenteral precoce para tentar otimizar a nutrição, isso gerava uma hiperglicemia maior. E esse estudo na Sugar, ele não fazia parenteral precoce, ele fazia uma nutrição enteral e uma abordagem mais conservadora de progressão da nutrição, tá? Então, aqui embaixo o que eu falei, aqui na última linha, tá vendo? O grupo sem o controle intensivo no primeiro estudo era mais de 215, e desse estudo que mostrou resultados diferentes, os valores foram diferentes, tá? Então, assim, o que a gente tem, assim, a hiperglicemia, o que a gente tira de conclusão desses estudos, né? Tipo, é mais um marcador de gravidade é importante de você avaliar nos doentes, sim, mas a hipoglicemia do controle intensivo pode ser deletéria. Então, assim, ela pode ser mais prejudicial do que a hiperglicemia eventualmente moderada, que era normal no paciente crítico, tá? Então, assim, esse controle agressivo de menor que 110 parece realmente ser prejudicial, tá? Então, que a solução não era a insulina não era a solução assim, universal, não resolve esse problema do anabolismo do doente. Então, a recomendação atual é você ser um controle um pouco mais flexível, não abaixo de entre 80 e 110, mas manter, que era o controle que a gente mantinha, tá? Uma outra diferença desses estudos, que esse Nice Sugar, o controle foi por glicemia capilar de ponta de dedo. O outro era glicemia de coleta de acesso central. Então, isso pode ter sido uma diferença também, tá? Mas isso aí é uma outra questão. E aí, aquilo que eu falei para vocês terem uma análise crítica, né? Hoje em dia, não só o pessoal lê artigo por inteligência artificial, né? Mas como seguir tudo por guideline, né? Então, assim, tipo, você guiar cegamente pelos guidelines, às vezes você faz umas coisas se você não pensar, né? Tipo, lá atrás, não que eu não tenha feito controle intensivo, mas eu também achava meio agressivo, pô, botar o cara com 70, fazer insulina venosa com um cara que nem é diabético, né? Eu achava aquele negócio meio estranho e tal. Mas, enfim, eu só pensava, como eu não era o chefe do CTI, não era eu que ia falar para fazer diferente, né? Mas a gente tem que se pensar um pouquinho antes de se guiar cegamente pelo que estão nas recomendações, tá? E aí, o que foi bonitinho? Que o grupo da Vanderberg resolveu fazer um outro estudo para mostrar que ela não estava tão errada. E aí, em 2023, ela fez um estudo corrigindo aquela questão da nutrição parenteral, ou seja, não deixando o grupo controle com uma glicemia tão alta e não fazendo essa nutrição precoce parenteral como ela fazia. E o que ela mostrou? Que se ela não fizesse essa nutrição parenteral, o controle intensivo dela não foi pior do que um controle moderado, ou seja, ela meio que fez esse trabalho para se redimir, para dizer que ela não estava fazendo malefício para os doentes. Então, basicamente, corrigindo essa questão da nutrição parenteral mais agressiva, tá? Então, em relação à insulina é isso. Hoje a gente está no meio do caminho, tá? Como um anabolismo. Se a gente for pensar num segundo hormônio anabolizante, que é o hormônio do crescimento, né? A gente sempre fica assim, vamos usar o GH para o cara ficar mais forte, né? Então, parecia ser uma solução, né, para o catabolismo do doente crítico, mas os resultados não foram nada bons, né? Então, assim, é um dos principais, aqui está como principal, mas não é o principal hormônio anabolizante. É mediado a ação por IGF-1. No entanto, como vocês viram lá no início, a fase, logo depois da fase aguda, e nas fases crônicas do doente crítico, normalmente esse IGF-1 fica baixo. Então, teoricamente, assim, você repor GH, você tem uma resistência à ação de GH, será que você conseguiria ter uma resposta, né? E é o que eu tô falando, é o que tem aqui no TC. Você tem uma resistência na doença crítica. GH elevado, mas IGF-1 baixo. Então, você tem um cenário mais ou menos de resistência ao GH, tá? Nós tivemos alguns estudos assim promissores lá na década de 90, né, em que avaliou assim, melhora de balanço nitrogenado, um pouco de redução de tempo de ventilação mecânica e o aumento do IGF-1 quando você fazia GH, uma certa preservação de massa magra. Até que, no final da década de 90, esse grupo lá do Takala, que é um grupo lá que
a base lá dos pacientes dele foram na Finlândia, eles randomizaram 2 grupos de estudos na Europa que mudaram essa ideia de que o GH poderia ser útil, né? Então, isso, na realidade, esses 2 grupos são do mesmo estudo, tá? Desse estudo aqui. Então, no grupo finlandês, ele tinha lá 247 pacientes, usou GH numa dose aqui de 0,1 miligramas por quilo versus o placebo, e a mortalidade foi quase o dobro nos pacientes que usaram GH. E quando ele estendeu no grupo que ele fez multicêntrico com outros centros na Europa, com 285 pacientes, né, 12 hospitais, a mesma dose de GH, a mortalidade foi mais que o dobro. 44 versus 18%, com um P altamente significativo, um risco relativo de morte de 2,4. Então, assim, depois desses estudos, todo mundo parou de fazer GH para tentar trazer algum anabolismo, né? Então, assim, nesses estudos que eles mostraram, aumentou o tempo de ventilação mecânica, os doentes ficaram internados mais tempo, eles tiveram mais infecção, tiveram mais disfunção orgânica, né? Então, é melhor parar de fazer GH, né? Mas se vocês estão prestando atenção na aula, né, e seguiram a parte mais importante, que é de vocês raciocinarem, vocês podem falar, pô, mas será que é isso mesmo, né? Tipo, mas vamos lá, eu vou fazer essa reflexão com vocês. Mas eu tenho que falar o que também está bem estabelecido na literatura. Então, do ponto de vista científico, hoje o hormônio de crescimento em altas doses é contraindicado, tá? Então, por conta desses estudos lá de trás, ele aumentou a mortalidade, então não deve ser usado, né, rotineiramente, a não ser protocolo de pesquisa, tá? Então, é uma das contraindicações bem estabelecidas, mas por causa desse estudo que eu mostrei para vocês, tá? E aí, voltando para a gente pensar, né? O que a gente pode pensar? Esse estudo foi de 99, e eu mostrei lá que o da Vanderberg, né, foi 2001, foi até... Ela tinha lá umas publicações um pouquinho antes de 2000, se eu não me engano, mas aquela primeira publicação que eu mostrei para vocês, de 2001. Esse trabalho foi de 99, não tinha controle glicêmico. E nesse estudo dele, ele não tem muito dado em relação a essa questão da hiperglicemia. Então, e o que se acha é que esse uso do GH trouxe uma hiperglicemia muito grande para os pacientes. Além disso, as doses eram muito altas. Só para vocês terem uma ideia, a dose de GH para pacientes acima de 60 quilos era 8 miligramas por dia. Só para vocês terem uma ideia, a dose que a gente usa para um deficiente de GH adulto gira em torno de 0,4 a 1,5 miligrama por dia. Ou seja, ele está usando aqui uma dose, se a gente botar 1 miligrama, quase 8 vezes a dose que a gente usa, ou seja, uma dose muito alta. E para um adulto com menor de 60 quilos é de 5,3, ou seja, era uma dose meio que cavalar de GH. Então, para pensar assim, será que, não fazendo essa dose, mas será que a gente fizesse uma dose menor e controlasse melhor as questões metabólicas, isso não teria algum benefício? Foi uma dúvida que várias pessoas, isso na comunidade científica, isso permaneceu essa dúvida, tentaram replicar esse estudo, mas isso não pegou muito porque os comitês de éticas passaram a bloquear muito a questão do GH para estudo. Então, o fato, eu até pesquisei algumas coisas, porque eu estou fora da terapia intensiva há um tempo, não tem nada muito novo em relação ao GH mesmo, não. Então, assim, esse estudo lá de trás serviu para dar uma sacramentada no GH em terapia intensiva e assim continua, tá? E aí a gente vai para o que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta de androgênio, gosta de testosterona, né? Então, representa uma abordagem um pouco mais promissora, mas ainda assim, tanto dado bem robusto para o doente crítico, né? Apesar do tempo, de tanto tempo que se faz. Então, voltando lá para aquela coisa da fase aguda e fase prolongada. Então, assim, lembra, fase aguda é resposta lá metabólica ao trauma, você vai ter uma queda dos níveis de testosterona e, na fase inicial, gonadotrofina alta. Como eu falei, você mimetiza como se fosse um hipogonadismo primário, tá? E depois, na fase prolongada, você tem supressão do hipotálamo e da hipófise, e ele fica laboratoriamente como se fosse um hipogonadismo secundário, tá? Então, se a gente pegar dados lá de avaliação gonadal, de teste de doente crítico, né, 96% dos pacientes têm critério laboratorial de hipogonadismo, tá? Então, nível médio lá de testosterona é de 104 até menos, dependendo da gravidade, tá? E aí, a gente voltando para o ponto de vista histórico, tem um monte de trabalho lá atrás, né, mostrando que se você der testosterona para doente cronicamente em terapia intensiva, você pode melhorar aquilo que a gente falou lá atrás, diminuir o tempo de ventilação mecânica, acelerar a recuperação muscular, diminuir a sarcopenia,
né? No entanto, faltavam alguns estudos controlados, né, disso. E aí, esse GAINS, que foi um trial de 2022, foi um randomizado piloto com nandrolona, no entanto, com um N bem pequeno, ele voltou a reacender um pouquinho essa questão com os resultados promissores em relação à diminuição de tempo de ventilação mecânica. Tá? Então, assim, na verdade está ali JAMA, mas não é JAMA, não. É Acute Critical Care. Tá? Eu botei aqui o negocinho do estudo. Então, foi um estudo piloto com poucos pacientes, 22, fraqueza adquirida na terapia intensiva. Ele usou 100 miligramas de nandrolona para mulher. Normalmente, a nandrolona, se vocês não sabem, a gente usa muito pouco para reposição, praticamente não usa para reposição do hipogonádico. Então, para a gente que é endócrino, é um androgênio que a gente usa realmente quase nunca. Fora as situações de terapia intensiva, algumas situações lá no fundão a gente já usou. Mas no protocolo aqui do estudo ele usou 100 miligramas para as mulheres e 200 para os homens. E ele mostrou os desfechos secundários bem interessantes, com redução de horas em ventilação mecânica, menor tempo de CTI e menor tempo de internação. Então, assim, foi um dado que esse foi um estudo australiano. Ele já prosseguiu, já tem o trial dele registrado, que ele vai fazer um multicêntrico na Austrália, que ele vai captar bem mais doente. E o que é interessante no trial agora mais novo, que eu peguei lá, que ele tem uma publicação agora de 2025, só com os dados do estudo, não com os dados de como ele está captando o estudo, não o resultado. Ele está usando metade das doses. No trial multicêntrico australiano, ele vai usar 50 miligramas de nandrolona para as mulheres e 100 miligramas de nandrolona para os homens. Tá? Então, assim, pensando na teste nandrolona em doses menores, né, especialmente se você... Porque a gente não tem que esquecer que não adianta nada você fazer alguma coisa de anabolismo enquanto o doente não tem um suporte nutricional adequado. Então, não adianta você controlar a glicemia se o cara não tem dieta, não tá em parenteral, não está em enteral, não está sendo nutrido adequadamente. Tá? Então, assim, a gente precisa pensar sempre na questão terapia anabolizante, suporte nutricional e suporte de fisioterapia. É igual, por isso que está essa fotinha aqui do lado. Então, assim, não adianta você pensar em ganhar força muscular se você não exercita esse músculo. É igual o cara tomar bomba e ficar sentado na frente da televisão vendo série, entendeu? Ele não vai ganhar massa muscular, vai até aumentar um pouquinho. Mas para o que a gente quer, normalmente ele não consegue. Então, assim, quando a gente pensa em estratégia anabolizante, você tem que dar o anabolizante que seja, que aqui a gente está na parte falando do androgênio, mas você não pode esquecer de suporte nutricional e suporte fisioterápico. E aí a gente já vai pensar em outras coisas, ou seja, qual é a hora de você fazer isso, né? Então, assim, entrando aqui num outro androgênio, eu vou falar um pouquinho da hora, que é um androgênio que está na graça da internet, de pessoal usando por uso recreativo, né? No entanto, para a terapia intensiva é o que tem bastante evidência, assim, tem bastante estudo mostrando vantagem da oxandrolona por uma razão específica. Porque os estudos em queimados, pacientes com grandes queimaduras, especialmente acima de 20%, 30% da superfície corporal, ele mostrou uma recuperação mais rápida, né, do anabolismo proteico, que é um doente que perde muita proteína, transsuda muito pela área queimada. Então, foi uma estratégia que pensaram lá atrás e que trouxe evidência. No entanto, eu vou falar mais para frente, os estudos com a oxandrolona não mudaram a mortalidade. Não mostrou que piorou a mortalidade, mas não mostrou ganho de mortalidade. Isso é uma coisa que a gente tem que falar também. Mas as evidências de que para os pacientes queimados isso foi positivo é indubitável, tá? Tem alguém falando... É porque eu não estou vendo nada do negócio de vocês. Aí eu preciso que vocês falem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu não sei que apareceu alguma coisinha aqui para mim, mas enfim, se vocês quiserem perguntar, só vocês perguntar, só vocês falarem, tá? Então, entrando na oxandrolona, tá? É um análogo sintético, né, da testosterona. Pode falar. Não, só ia falar que eu acho que está tudo certo. Então tá bom. Então, a oxandrolona é um análogo sintético da testo, tá? Só que qual é a grande vantagem? Por que ele caiu na graça da galera que quer fazer bomba e ganhar massa muscular? Ele tem uma razão miotrófica para os outros efeitos androgênicos muito grande. Aqui está 13:1, mas esse é o máximo. Varia em torno de 6:1, 5:1, até 10:1, ou chega a esse valor aí, 13:1, ou seja,
é como se ele tivesse o efeito potencial no músculo, que é o que às vezes que as pessoas estão querendo, tá? Ele tem mínimos efeitos virilizantes comparado a testo, tá? Ele é administrado por via oral, tá? E é aprovado pelo FDA, tá? Ele tem aprovação no FDA em algumas síndromes de caquexia, né? Pacientes HIV, no caso de perda de peso sem nenhuma outra evidência. Eu até tenho um caso no consultório que eu já fiz oxandrolona no paciente ganhar peso, em que você não tem explicação, ele não tem nenhuma doença, não tem neoplasia, não tem nada, mas tem IMC abaixo e IMC de risco. Né? Você pode usar a oxandrolona para ligar a massa muscular e chegar, assim como o IMC alto implica em risco de vida, risco cardiovascular, o IMC baixo também. Então, assim, alguns pacientes com IMC baixo que não é anoréxico, tem gesta adequada, a oxandrolona pode ser uma alternativa, tá? Então, como eu falei, assim, ele tem tem um efeito anabolizante, mas tem até aqui botando a comparação com a testo, não é razão 1 para 1, e a oxandrolona em relação à questão do músculo, ela tem esse efeito benéfico, tá? Então, ela ativa também o receptor de androgênio, ela tem sinalizações de vias intracelulares similares à testosterona, né? A tia via da mTOR, ela aumenta IGF-1 local, diminui a miostatina. Eu vou falar de miostatina no final para vocês, que é uma coisa bem interessante. E, em geral, ela leva a hipertrofia e aumento de força muscular, tá? Como eu falei anteriormente, ela tem outras indicações, que, inclusive com a aprovação do FDA, caquexia para o HIV, até por câncer, queimadura. Síndrome de Turner a gente usa cada vez menos, tá? E uma perda ponderal involuntária, como eu falei, tá? Tem uma questão da dose, que ela pode ser hepatotóxica, aí o pessoal de internet, o pessoal que consegue manipular, acaba usando. Se vocês forem pesquisar fora de artigos científicos, vocês vão ver que as doses são completamente diferentes das doses que eu vou falar para vocês. E assim como outro androgênio, ela pode suprimir o eixo hipotálamo, tá? Assim como a testosterona, tá? Em relação ao perfil lipídico, ela pode alterar o perfil lipídico, ser um pouco mais desfavorável do que a testo clássica que a gente faz, né? Por reposição da testosterona, tá? Eu botei isso aqui só para vocês terem uma ideia, para não ficar só falando de resultado de estudo, para vocês, quem já teve, quem não teve, para lembrar de como que é a ação da testo. E assim vai ser a oxandrolona. Então, assim, a testo tem outras vias não genômicas, que a gente chama, até por alguns receptores de membrana, que tem uma ação menor, alteração de alguns canais de entrada de eletrólitos para dentro da célula, mas o mecanismo principal da testosterona é a ligação desse complexo, né, de receptor no citosol, que vai migrar para o núcleo para o que a gente chama de ações genômicas, né? A testo ela pode ser aromatizada, ela sofre ação da aromatase, que vai gerar o estradiol, e ela sofre ação especialmente em alguns tecidos, assim como a alfa-redutase, que vai gerar a dihidrotestosterona, que é até mais potente do que a testosterona. Então, alguns tecidos específicos aromatizam isso, né? E qual é a vantagem da oxandrolona teórica, né? Ela não é aromatizável, ou seja, ela não leva a testo, e ela já é 5-alfa reduzido, então ela não tem alguns efeitos deletérios em alguns tecidos da dihidrotestosterona. Então ela tem um perfil interessante mesmo, né? Por isso que, assim, a internet, a gente fala que assim, o povo aumenta, mas não inventa. Então, assim, tem um certo sentido do benefício da oxandrolona, mas você não pode usar assim, aleatório, porque isso pode trazer consequência para os doentes, tá? Isso aqui, se vocês depois quiserem pegar, eu até posso mandar os artigos, né? Eu peguei desse artigo esse artigo é bem bonitinho e tem umas coisas bem interessantes, que ele fala dos mecanismos moleculares da ação dos androgênios para ganho de massa muscular como um todo, né? E aí, por que eu botei esse slide aqui? Para lembrar vocês que a testosterona, isso vale para a oxandrolona, você tem um efeito sobre o receptor androgênio, que é o que você quer, ganhar massa muscular, né? Mas você tem o que vira dihidrotestosterona, né? Quando você administra a testosterona, ela é aromatizada, por isso que dá estradiol, por isso o pessoal, às vezes, que usa bomba ganha uma ginecomastia por conta do estradiol. Você tem os efeitos não genômicos, como eu falei, que pode influenciar comportamento, pode regular algumas liberações de neurotransmissores, né? Então, são o que a gente chama de efeitos não genômicos, não relacionados diretamente ao receptor androgênio, tá? Em relação à questão do queimado, aqui eu levantei só alguns estudos, aqui de 2001, com estudos com crianças, né, gravemente queimadas, né?
um estudo randomizado de 2016, aí já paciente adultos, com oxandrolona com placebo, mostrando benefício em recuperação de peso e massa magra, e culminando aqui com uma meta-análise, que eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês, do LEAD de 2016, que analisou 1.187 pacientes contra 2.000 controles, mostrando isso que eu falei anteriormente para vocês. Eles têm menos perda de massa muscular, têm menos tempo de internação, apesar de não ter tido um benefício estatisticamente significativo na mortalidade. Tá? Então, isso aqui é um resuminho dessa meta-análise de 2016, foi um estudo Burns, né, porque tem a ver com a questão dos queimados, né, paciente tratado e controle. Então, menor perda de peso, preservação de massa magra, menor perda, né, balanço nitrogenado significativamente positivo, né, redução, melhora o tempo de cicatrização, menos tempo de internação e sem redução de mortalidade. Né? A gente pode olhar pelos dois aspectos, né? Não aumentou a mortalidade, mas também não, ele ficou ali neutro em relação à questão da mortalidade. Tá? Mas é uma estratégia interessante, especialmente para pacientes queimados. Esse aqui é a revisão, né, dessa meta-análise. E aqui eu botei uma, para vocês verem como que os estudos são interessantes. Quando você pega dado que puxa para um lado e puxa para o outro, na média fica no meio. Né? Então, isso aqui para o que é favorável à oxandrolona em relação à mortalidade. Tá? Então, você vê que na meta-análise ficou mais ou menos no meio, então, em relação à mortalidade, não foi neutro, vamos dizer assim. Tá? E aí, por que eu botei isso aqui? Qual é o protocolo clínico da oxandrolona? Só para vocês terem uma ideia da dose, né? Assim, não é para vocês usarem isso para vocês ficarem fortes, não, entendeu? Mas estou falando do CTI. Então, do adulto é de 10 a 20 miligramas por dia, né? Você divide em 2 vezes. Em criança, você usa uma dose de 0,1 miligrama por quilo por dia. Então, a estratégia para criança é bem interessante, tá? Um mínimo de uma semana, o estudo em queimado você pode usar aí até por 12 meses, e que você tem que monitorizar a questão da hepatotoxicidade, perfil lipídico e avaliar efetivamente se o doente teve benefício. Não adianta você ficar dando remédio e não saber se ele melhorou a força muscular. Tá? Então, assim, quais são os efeitos adversos? Né? Se usar dose muito alta, pode ser transitório, você tem que olhar a função hepática, né? Dependendo no doente crítico, a questão da virilização não vai ser um grande problema, tá? Mas a questão do perfil lipídico, especialmente no doente ambulatorial, pode ser um problema. No doente crítico, tirando situações em que você tem risco cardiovascular ou o doente está envolvido, por exemplo, uma recuperação de um paciente que revascularizou o miocárdio, ou seja, você tem uma situação específica do doente crítico com doença cardíaca, né? Então, essa questão do perfil lipídico pode ser um adicional para você analisar no contexto do doente como um todo, tá? Então, quais são as situações clínicas para terapia anabolizante, né? Então, o ideal é que a gente selecione. Então, se eu botei as 3 coisas que, né, por isso que a gente está falando que seriam viáveis da gente usar alguma terapia anabolizante, ou seja, o queimado, especialmente com a superfície acima de 20% no adulto e 10% em criança, você tem um nível, eles consideram nível A para a oxandrolona, tá? Doença crítica prolongada, que eles consideram mais de 21 dias em UTI, dependência ventilatória com uma perda ponderal de mais de 25% do peso. E fraqueza adquirida ou dificuldade de reabilitação. Esse MRC é um score de força muscular, que eu vou mostrar depois para vocês, que você dá pontuação para 6 grupamentos, para 6 movimentos, no lado esquerdo e do lado direito, e dá uma pontuação. Então, quando você tem uma pontuação abaixo de 48 no score que vai até 60, seria um indicativo que você poderia ter benefício de usar o oxandrolona. E aí um teste de handgrip para homem menor que 11 e menor que 7 para mulher, e aí o nível de evidência é C para essas recomendações de oxandrolona, que isso aqui é basicamente para oxandrolona. E aí é o que eu ia falar lá atrás, que acabou que entrou do oxandrolona, que é como que a gente seleciona. Então, assim, voltando e repetindo aquele negócio, fase aguda e fase de recuperação. Só tem sentido a gente fazer isso no doente que saiu da fase aguda, ou seja, o doente não está mais com infecção ativa, a infecção se resolveu, ele está efetivamente em reabilitação, mas está na terapia intensiva. Então, esse é o momento que você pode lançar mão disso. Segundo ponto importante, que eu já falei lá atrás, mas eu repito, você tem que otimizar o suporte nutricional. Não adianta você fazer anabolismo se a gente não está entrando comida, ou nutrição enteral, nutrição parenteral, tá? E o terceiro, a fisioterapia ativa, né? Aquele tripé, né? Anabolismo, nutrição e músculo. É o que eu falei lá atrás. Não adianta tomar testosterona e ir para frente da televisão ver série, né? Então, vale a mesma coisa para o CTI. E a outra questão, o doente não pode ter contraindicação, né? Um doente que
crítico por transplante de fígado. Você não vai arriscar usar uma droga hepatotóxica, né? Sem doença cardíaca grave, sem uma neoplasia, né, hormônio dependente, ou seja, um câncer de mama metastático que depende, tem receptor de estrogênio. Você vai dar testosterona, vai aromatizar estrogênio, você vai estimular mais o câncer. Então não tem muito sentido isso, tá? Então as contraindicações absolutas, reforçando, fase aguda, já falei, cardiopatia grave, neoplasia ativa e, obviamente, gestante, tá? Você não pode usar androgênio. Por que a gente pode usar para gestante? Se você der androgênio para uma gestante que está com, né, essa gestação é do sexo feminino, você pode interferir com a formação da genitália dessa criança. Então, você dá qualquer androgênio para uma mulher que está, né, durante a gestação, na fase de formação da genitália, você pode induzir uma genitália ambígua para essa criança. Tá? Então, por isso que é contraindicação. Tá? Então, isso aqui só repetindo, quando você não usar anabolizante. E aqui uma questão aí só para vocês lembrarem do que é o nível de recomendação. Então, assim, retroagindo do que eu falei, insulina, aquela mais agressiva da Vanderberg, né, não é recomendado fazer, tá? Uma insulina, um alvo aí de 140, 180 é ok, você tem uma recomendação. GH, como de altas doses, está contraindicado por conta daqueles estudos velhinhos mesmo, é por conta disso. A oxandrolona no grande queimado tem uma recomendação mais alta, e em outras situações do não queimado, você pode considerar caso a caso, tá? E a Testo ou a própria nandrolona, também casos selecionados. A gente poderia falar de vários casos clínicos aqui que a gente usou tanto nandrolona quanto Testo para auxiliar especialmente desmame de ventilação mecânica, né? Então, assim, isso pode ser útil. Em geral, o pessoal, às vezes, do CTI pede orientação para a gente. O único problema da nandrolona em relação a Testo, que aí é uma visão minha, né? Que a nandrolona você não tem um parâmetro sérico para avaliar. Então, por exemplo, até se aplica lá a testosterona, você tem como dosar. Então, a gente faz um controle da injeção de testosterona pelo nível sérico da testo. A nandrolona não tem isso. Então, assim, eu acabo preferindo, se, por exemplo, for um doente, pode ser um doente meu, que internou no CTI, obviamente que eu não vou mais ver o doente no CTI, porque eu não tenho mais expertise para conduzir um doente dentro da terapia intensiva, mas às vezes eu estou vendo lá com o médico que está acompanhando e falo, Marcos, o doente está aqui, a gente está com dificuldade de desmame, que você acha usar um androgênio? Né? Eu, teoricamente, prefiro a Testo, entendeu? Eu acho melhor até para a gente poder monitorizar mesmo, ou monitorar, independente dessa questão da aromatização. Mas é uma questão minha, tá? Então, assim, não é nada grau de recomendação, Marcos Vinícius, tá? Professor, a gente Oi. pode mudar para outra chamada, que essa aqui vai acabar. Vamos acabar? Falta pouco? Eu estou acabando, mas pode mudar. Tá, eu estou mandando então o link. Tá bom. Para não Então, cortar para de compartilhar, né? Isso. Tá bom. Mandei agora. Ok? Sim, tudo certo. Então, tá bom. Então, de onde a gente parou. Então, aqui um checklistzinho para vocês iniciarem terapia anabolizante para um doente no CTI, tá? Então, assim, pensar naquilo que eu falei desde o início, né? Fase aguda e uma fase de recuperação. Então, pelo menos, né, um doente com mais de 7 dias de UTI para você dar tempo dele sair daquela fase crítica, tá? Ele não pode estar com infecção ativa, então não tem sepse ativa, mais de 48 sem febre, né, PCR em queda, estável hemodinamicamente, ou seja, um doente sem drogas vasoativas por mais de 24 horas, não pode estar com nora, dopa, essas drogas novas aí que eu nem sei mais prescrever, tá? Um suporte nutricional adequado, mais de 80% do alvo, tá? Uma fisioterapia ativa, né, função hepática basal avaliada, tá? Não tendo aquelas contraindicações, gestante, né, hepatopatia, o que a gente falou anteriormente, e uma expectativa realista de recuperação, porque às vezes o doente saiu daquela fase crítica, mas é um doente um prognóstico reservado, né, independente de ser de neoplasia. As pessoas, né, vocês já que está em liga de terapia intensiva, vocês têm noção disso certamente, as pessoas vêm a falecer por outros motivos sem ser câncer. Então, você tem doente de prognóstico reservado, independente de ser neoplasia, né? Doente, às vezes, com múltiplos AVEs, sarcopênico, né? Então, com quadros neurológicos já muito comprometidos, que a expectativa de vida é muito ruim. Então, assim, às vezes não tem muito sentido você fazer para esses doentes, tá? A monitorização durante o tratamento, então a gente sempre tem que avaliar a prova de função hepática, né? Avaliar a função renal, via albumina para avaliar a questão da nutrição, tentar acompanhar peso corporal, acompanhar a força muscular, tá? E aqui eu botei no cantinho da direita
como que é essa escala MRC, tá? Que eles dão essa pontuação. Então, você avalia movimentos de ombro, punho, cotovelo, e aí nos 2 braços e na perna, flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão do pé. E aí você faz nos 2 lados, dá a pontuação, né? Que a pontuação vai de 0 a 5, né? Como se fosse aquela pontuação que vocês aprendem para classificar entre paralisia e paresia, né? Então é parecido, só que ele estabeleceu isso, direcionou para alguns grupos musculares para criar uma escala e avaliar a força muscular. Então, assim, é uma forma interessante de você acompanhar se o doente melhorou ou não, do que por simplesmente você sair fazendo o anabolismo e o anabolizante para o doente. Tá? Aqui é mais critério de sucesso. Tá? Em relação à suspensão, especialmente não só de testo, mas especialmente de nandrolona, se você tiver aumento de transaminase mais que 3 vezes o limite superior, o doente reinfectar, você tem que suspender, ou ele ter algum evento cardiovascular agudo. Às vezes o doente está internado por uma sepse, ele infarta no CTI, né? Ou ele tem ruptura de válvula, ele tem outras questões que enfim, tornam o risco cardiovascular proibitivo. Ou ele não responder. Então, você está acompanhando lá, tem 2, 3 semanas, você fazendo uma terapia anabólica, e ele não responde, não tem muito sentido você continuar, porque você consegue ver uma resposta relativamente rápida disso. Tá? E aí eu vou entrar nessa parte final, que tem umas coisas interessantes. Beta-bloqueador, metformina e agonista de GLP-1, não vou nem falar, que não faz muito sentido usar, apesar de alguns artigos falarem. Isso é só anedota. Tipo, esquece esse negócio. Já o bloqueio de miostatina é muito legal. E aí eu vou falar umas coisinhas que são bem interessantes para vocês. Quem não sabe o que é miostatina, isso aqui, apesar de ser meio complexo, eu vou tentar simplificar. O que é miostatina? É uma citoquina que é produzida nas células satélites do músculo e do próprio músculo, que ela é como se fosse uma autorregulação de vias de sinalização intracelular dentro do músculo. Então, é como se fosse um feedback do próprio músculo para algumas vias de sinalização dentro do músculo. Ou seja, ela traz como se fosse um feedback negativo para as vias de anabolismo. E por que isso aqui é importante? Eles viram um estudo que animais com mutação da miostatina, eles tinham o dobro de massa muscular. E a partir disso foi um boom de você começar a ir atrás de estudar isso. Ou seja, de você modular isso para o doente ganhar massa muscular. Porque faz sentido, né? Se eu começo a atuar na via que seria de feedback negativo para o ganho de músculo, para o que inibiria as vias de sinalização para eu ganhar massa muscular, eu, teoricamente, poderia ter um ganho benéfico. No entanto, isso não é tão simples. Por que eu estou falando? Por que não é tão simples? Em estudos de pacientes da terapia intensiva, você imaginaria que, por exemplo, um doente que tem caquexia, que está com muita atrofia muscular, você esperaria que a miostatina tivesse muito alta. E não está. Aí entra aquelas questões do nosso raciocínio, né? Tipo assim, inclusive, ela pode ser usada como fator prognóstico. Mas esse mecanismo fisiológico permanece, ou seja, se você inibir a miostatina, você vai ter aumento de massa muscular. Tá? Então, apesar da complexidade dessas vias de sinalização intracelular, isso é um mecanismo muito interessante, tá? Especialmente para você preservar a massa muscular. E aqui é um outro slide um pouco mais simples, em que você mostra a via em que a miostatina, se vocês tiverem interesse depois de ler artigo, eu mando artigo para vocês disso, né? Ela atua nesse receptor chamado receptor de activina, que é onde liga a miostatina e a própria activina, tá? E se você bloquear, o aqui da direita, você bloquear esse receptor, você inativa algumas vias intracelulares que vão na direção de você reduzir a massa muscular, da caquexia muscular. Então, você reverte a caquexia bloqueando essa via, que é a via de feedback negativo sobre o aumento da síntese proteica dentro do músculo. Então, como eu falei, assim, é uma via bem interessante de ser estudada. E aí, como a gente está na era da genética e isso está avançando cada vez mais rápido, né? Então, assim, só tinha um artigo de desafios e
perspectivas futuras, né, de você atuar sobre a miostatina, né, esse receptor da miostatina da Activino. Já tem um monte de remédio em estudo. E aí, por que eu botei isso aqui? O bimagrumab, para vocês que acompanham rede social, estão em Instagram, esses médicos que fazem propaganda ela já está no radar para ser um remédio que trate, vou falar de forma diferente. Está em muita discussão agora, e está na crista da onda, as canetinhas emagrecedoras, né? Tipo, não só agonista de LP1, mas os duais, que no caso é a tirzepatida, como um caminhão de droga nova que vem de carona nisso tudo aí. E qual é a discussão do momento? Assim, e os laboratórios estão brigando em relação a isso, porque eles querem ganhar mercado. Qual é o remédio que traga um impacto maior para perda de peso, perda de gordura, e que não impacte tanto a perda de massa magra, né? Porque essa é uma briga entre eles. Pô, mas eu quero perder gordura, mas eu não quero perder massa magra, né? Mas, assim, todos os tratamentos para perda de peso, inclusive dieta. Se você fizer dieta, eu tenho um paciente no consultório que perdeu 70 quilos com dieta. Ninguém acredita, mas é verdade. Eu quase tirei foto. Naquela época não tinha rede social, né? Se eu tivesse coisa de rede social, eu ia tirar uma fotinha abraçado com ele, fazer propaganda, né? E tal. Eu até encontro com ele aqui, às vezes, eu sou de Niterói, às vezes encontro com ele em situações assim de vida. Eu falei, rapaz, você é meu garoto propaganda, você não pode engordar de novo, porque ele já estava engordando de novo. Mas eu não esqueço que ele perdeu. Ele tinha 174 quilos, ele chegou a 100 quilos com dieta. Dieta é atividade física. Então, assim, mesmo com dieta, eles perdem massa magra. Então, assim, por que eu estou falando isso? Esse remédio está no radar disso, de ser um remédio que ganha massa muscular, ou não só no radar como uma droga única, mas na composição de outras drogas. Por exemplo, se você administrar um agonista de LP1 com um remédio desse que faça que ele ganhe massa muscular, é um mecanismo interessante. E aí, a gente indo para o tema da nossa aula, né? Tipo, isso pode ser e tem estudo disso, não tem droga ainda aprovada para isso, mas isso está no radar de estudos para doentes que você possa usar para recuperar massa muscular. Então, assim, você antagonizar a via da miostatina, você pode acelerar essa recuperação muscular. Tá? Então, isso é um mecanismo interessante que eu acho que, num futuro não muito longe, vão começar a usar isso em pacientes de terapia intensiva. Tá? Esses magrumabs da vida, tem um monte de nome complicado, garetosmab, o mab é de antibody, né? Que são as imunoglobulinas que vão atuar nessas vias. Tá? E eu deixei por último esse de propósito, que são os SARMs. Né? O que são os SARMs? Então, existiam CERMs, né, que são o CERM é de um regulador seletivo do receptor de estrogênio, é modulador do receptor de estrogênio seletivo. O SARM é modulador seletivo do receptor de androgênio. E, na realidade, isso foi uma grande promessa em que você podia administrar uma substância que agisse seletivamente no tecido que você queira. E aqui está a representação de um SARM, em que, mediante fatores teciduais, você fazia com que a substância fosse agonista num determinado tecido e fosse neutra ou antagonista em outro tecido. Por que esses remédios ficaram meio de lado? Eles tiveram estudos que os resultados iniciais não foram tão bons e esses remédios vazaram, entre aspas, né, para o uso indiscriminado. Ou seja, essas moléculas caíram, não em quebra de patente, mas de questão de laboratório mesmo, caíram. Se você for procurar ostarina na internet, você acha para comprar. Mas por que eu botei de volta isso na aula, assim, e nessa aula especificamente para vocês? Porque vocês vão escutar num futuro próximo esse nome que está aí na tela, que é o enobosarm. É o novo nome da ostarina. Por que enobosarm está no radar? Assim como nessa pegada de perda de emagrecimento e perda de massa magra, ele está sendo adicionado em alguns remédios que são para emagrecimento, para o doente não perder massa muscular. Então, ele está voltando a ganhar força, ele está voltando para estudos controlados como uma opção em substâncias nessa linha de estudos para emagrecimento e preservação de massa magra. E eu acho que ele vai também acabar voltando. Não tem nenhum estudo recente em relação a isso para doente crítico,
mas eu acho que em ele voltando para estudos sérios, né, de centros sérios para aplicação de situações clínicas sérias, eu acho até um mecanismo interessante para que ele volte para o radar de algumas situações de anabolismo para doente crítico. Tá? Aqui é só uma questão de representação da molécula. Tá? E aqui umas coisas de mensagem-chave para quem é um intensivista. Né? Repetindo, né? Resposta bifásica, tá? GH é contraindicado, né, para fazer uma retrospectiva da aula toda, assim, ainda não tem nenhum outro dado importante. O time é fundamental para a hora que você vai usar a terapia anabolizante. A insulina intensiva, como era lá da Vanderberg, está contraindicada, mas aquele esquema mais meio do caminho, ok, tá? A oxandrolona pode ser uma alternativa, especialmente para queimado e para criança, né? Mas ela também pode ser uma alternativa para o anabolismo como um todo. E aquele tripé que eu falei para vocês: nutrição, fisioterapia e droga anabolizante. Não adianta só injeção se o doente não está na fisioterapia adequada e não está se nutrindo adequadamente. Tá? Aqui são basicamente 3 casos clínicos rapidinho, só para enriquecer a discussão. Né? Tipo assim, um grande queimado, tem um homem adulto, né? 45% da superfície corporal queimada, quinto dia do pós-evento, né? Enxerto realizado sem infecção, perdeu 12 quilos. Né? Tipo, será que esse doente seria uma boa situação de oxandrolona? Provavelmente sim. Então, um doente queimado numa fase em que você tem aquela janela que eu falei para vocês. Pô, o cara está numa janela boa, não está com infecção. Será que se eu acelerar essa recuperação muscular para ele seja uma boa alternativa? Eu acredito que sim. Tá? O caso 2 aqui, uma fraqueza muscular adquirida no CTI. Né? Mulher de 58 anos, né? Ventilação mecânica já há praticamente um mês, sepse resolvida, né? Aquele scorezinho de força muscular baixo, né? Hand grip abaixo de 7 quilos, né? Já em fisioterapia, será que usar um anabolizante para ela seja interessante? Pode ser que sim. Né? Se eu usar talvez uma dose menor, né? Pode ser que você ajude nessa recuperação ou seja, fase de recuperação, desmame de ventilação mecânica. Né? Agora, terceiro caso, fase aguda, choque séptico, né? Amina, PCR alta, vale a pena indicar teste? Nunca, né? Não tem sentido você usar anabolizante no cara que está na fase aguda de um quadro infeccioso. Tá? Então, só para ilustrar onde seriam situações que a gente possa usar essa terapia anabolizante. Tá? E aqui só um primo non nocere, né? Para que a gente sempre tem que pensar mesmo em situações que você não tem evidência clínica, né? E aí, por que eu achei interessante colocar esse slide? E eu vou citar um caso que a gente teve lá no Fundão, especificamente. A gente foi pediram um parecer para um doente que estava internado na pneumologia, não era um doente crítico, mas um doente de risco de vida. Ele tinha uma tuberculose pleural, que ele ficou com uma lesão torácica gravíssima, que ninguém conseguia fechar a lesão. Ele tinha uma comunicação da pleura e ele era um doente completamente consumido pela tuberculose. Era um menino jovem, né? E que ele não tinha nem tecido, ele não conseguia operar. E aí eles pediram uma avaliação nossa para avaliar se valeria a pena fazer uma terapia androgênica para ele. E eu lembro como se fosse hoje na discussão lá no nosso round, que inclusive é na quarta-feira, né? E uma staff levantou e disse: poxa, mas a gente tem evidência científica de fazer testosterona para esse doente? E assim, foi uma discussão e eu fui o que me levantei contra esse argumento dela. Eu falei assim: olha, se tem evidência ou não tem, se a gente não fizer nada, esse doente vai morrer. E a gente fez nandrolona para esse menino, e esse menino conseguiu operar, conseguiu fechar a lesão. Né? Assim, então, isso foi um resultado inicial muito bom. E depois eu fui querer saber do caso, da evolução do caso. Infelizmente, depois de um tempo, foi até mais de ano, esse menino veio a falecer por conta da tuberculose. Mas, assim, naquele momento, isso foi uma discussão. Falar, tem evidência ou não tem? Tem algumas situações que a gente não faz muita questão da evidência, se a gente está pensando na evolução. E, assim, ela, na questão de quem estava certo ou quem estava errado, ela tinha um argumento, ela também estava certa. E eu tinha o meu argumento que eu também estava certo, que eu estava preocupado com a evolução desse menino para a morte. Foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, a gente não fez nenhum malefício para ele, mas, assim, a minha tentativa naquele doente foi de tentar dar uma condição dele fazer a cirurgia e a gente conseguiu isso, entendeu? Então, só é uma coisa que vocês têm que refletir.
E aqui terminando, agora eu estou começando a postar, e eu falei isso hoje na aula, os meus pares, né, e os meus colegas, né, dentro da academia, né, reclamam muito dos médicos que se posicionam na rede e falam coisas que eles não concordam. E eu falo, isso me incomodava, eu falar, se a gente não se posicionar dentro das redes, não adianta nada a gente ficar reclamando aqui entre a gente. Eu reclamando no Congresso, né? Então, assim, a gente tem que começar a botar a informação de qualidade, com evidência científica, nada contra as pessoas que postam, não é uma crítica direta a ninguém, mas, assim, então a gente, quanto mais gente colocar coisa de qualidade, eu acho melhor para todo mundo ter acesso. E a rede tem coisas maravilhosas, assim, eu estou começando a pesquisar coisas, assim, de coisas que eu tenho as minhas deficiências, assim, a gente tem muito caso lá de nódulo suprarrenal, eu tenho dificuldade de rever com meus residentes a imagem, discutir a imagem com eles. Obviamente que eu não sou radiologista. E aí você vai para o YouTube, você acha coisas sensacionais de aulas assim de universidade americana, de canais de comunicação, de como você olhar uma tomografia de abdômen. Se vocês tiverem curiosidade, vai ser maravilhoso. Então, assim, é uma ferramenta útil. Então, assim, eu botei aqui para vocês verem, porque, assim, eu tenho já um canalzinho, se vocês depois quiserem, tem aulas minhas lá que eu dei para graduação, a aula de hoje, aula de hipogonadismo, aula de hipertiroidismo, aula de insuficiência adrenal, emergências endócrinas, outras aulas que eu dou fora do fundão, eu estou começando a colocar lá. Então, se vocês quiserem assistir, vão ter algumas aulinhas lá, e à medida que for passando o tempo, eu vou colocando mais coisas. Tá bom? Aqui tem meu e-mail e a direção lá, que se vocês quiserem entrar lá no canal para ver, e essa aula depois vai ser postada lá. Então, obrigado, gente. Se vocês quiserem fazer, eu vou parar de compartilhar aqui. E aí, se vocês quiserem fazer pergunta. Tá ótimo, professor. Aula muito boa, muita coisa interessante, muita coisa que a gente não tem na graduação e que a gente tem coisas soltas, né? Mas aí essa aula consegue juntar tudo, a gente tem um entendimento muito melhor. E a didática, sim, excelente, encaixou tudo muito certinho. Acredito, pelo que eu estou vendo aqui, que não tem dúvida. Mas se alguém tiver alguma coisa, pode ficar à vontade para falar. Pode perguntar se não tiver, enquanto a gente está falando, você pode, você tem meu telefone, você tem meu WhatsApp, Carla, e aí assim, aí tem meu e-mail, mas eu reforço meu e-mail na comunicação nossa, igual que a gente está fazendo para falar da aula. Tá ótimo. E aí, se você tiver algum feedback dos alunos de algum artigo, para eu não mandar, às vezes eu me perco um pouquinho de mandar, às vezes, coisas demais. Eu tô melhorando, estou mandando as coisas mais enxutas. Meus residentes reclamam. Pô, Marquinhos, você manda um monte de negócio para a gente, não dá nem tempo da gente ler. Aí eu mando umas coisas assim de revisão, alguns artigos assim específicos, que aí, de repente, eu posso mandar para você e você depois direciona para os alunos o que eles estiverem interessados em adquirir os artigos e tal, ou ter para depois vocês lerem, porque isso é uma coisa legal da aula, assim. Às vezes tem coisa de aula ou de discussão que eu faço com os alunos ou com os residentes, e esse negócio do artigo, isso acontece muito com meus residentes. Eles falam assim, pô, professor, eu tive um caso lá do que a coisa que a gente discutiu, eu não tinha lido o artigo, mas como se eu tinha mandado o artigo, eu peguei o artigo e li lá na frente. Tipo assim, ele já tinha esquecido, tinha lembrado algumas coisas que a gente tinha discutido, mas ele lembrava que eu tinha mandado o artigo. Ele foi no artigo, que é muito melhor do que discutir comigo do artigo, tem tudo lá, tem detalhes, só ele olhar e estudar o artigo. Mas aí ele lembrava da discussão, foi para o artigo, leu e conseguiu resolver as coisas do paciente. Então, mesmo que vocês não leem tudo, vocês têm lá guardados, isso acontece com a gente na prática diária, a gente volta para coisas que a gente não lembra e lê de novo, estuda, isso é a vida nossa, é assim mesmo. Tá? Exatamente. Mas aí, se vocês depois quiserem, eu mando alguns artigos para vocês e você disponibiliza lá para os alunos. Tá ótimo, tá ótimo. Então, professor, acho que de dúvidas não temos por agora. Quero agradecer. Pode ser que você não tenha entendido nada, mas eu acho que deu para. Não, acho que deu para entender bastante. Estou brincando, que é só a máxima que a gente tem. Quando o pessoal não pergunta nada, ou a aula foi muito boa, ou o pessoal não entendeu porcaria nenhuma, mas acho que deu para entender. Então, tá bom, gente. Valeu, então. Obrigado aí pela atenção e aí a gente vai, depois a gente se comunica. Tá ótimo. Obrigada pela disponibilidade. Boa noite para todos. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.